A vida é simbólica. A vida ela é toda simbólica, ela sempre tem símbolos para nós. A nossa grande dificuldade é conseguir lê-las, né? É conseguir entendê-las. Porque normalmente a gente quer uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito que nos chame muita atenção por um fenômeno usual, ou um fenômeno que nos chame a atenção, ou seja, que nos seja gritante a nossa consciência. Mas quando você pensa em simbolismo, ela se dá de uma maneira simples, muito simples mesmo. A vida se evidencia todos os dias. Então, a ideia de levantar os olhos, o que significa? Levantar é olhar acima de você mesmo, ter uma percepção na qual a sua consciência possa se expandir, olhar de uma forma diferente, diferente do seu contexto na qual você está. É um desafio muito grande quando se fala dessa forma, porque a gente olha acima, olha abaixo, olha acima, olha no sentido vertical, olha no sentido a Deus, a evolução. E para isso a gente tem que fazer uma série de processos, olhar em direção a Deus, olhar em direção ao bem, olhar em direção ao futuro. E isso, de uma certa forma, no contexto na qual estamos vivendo, ele é bem complicado, porque gera muitos conflitos mesmo. Se você parar hoje e disser assim para si mesmo, eu quero viver bem, nossa, tu vai arrumar problema, tu vai arrumar bastante conflito. Então, mas isso não é bom? Mas você tem que entender a ideia, que você possa entender que ser bom hoje gera conflitos. E para ser bom, você vai ter que mediar esses conflitos. Entender que esses conflitos são necessários para a sua evolução, como para a do outro também. Nós aprendemos através do contraste, e esse contraste se dá todos os dias. Os conflitos se dão pelos contrastes, porque eu penso de um jeito, o outro pensa de outro, porque eu gosto de uma cor tal, o outro gosta de uma cor outra, eu gosto da comida tal, o outro se opõe a mim, ou seja, esse processo de oposição, ele sempre vai ocorrer. Por quê? O que isso acontece? Isso nos instiga a evoluir, nos instiga a percepção, nos instiga a aprendizagem. E essa aprendizagem é extremamente importante para o seu desenvolvimento. Então, quando eu olho para cima, eu olho para alguma coisa a mais. Estão prontos para olhar para alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, que possa elevar a bondade, elevar o bem, entender o bem, fazer o bem ao próximo? Vamos lá. A vontade de mudar nos gera resistência. Quando você você olha para você mesmo e diz a seguinte coisa, eu preciso mudar. Ou vamos lá, eu quero entrar num curso, vamos dizer lá, eu quero fazer um curso de informática, de TI, quero fazer um curso de uma psicologia, ou alguma coisa, ou qualquer evento que você deseja na sua vida fazê-lo. Se você tem vontade, vai gerar uma resistência enorme. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu gosto de correr, o meu exercício favorito é correr. Por que correr? Porque correr me dá um tempo comigo mesmo na qual me gera reflexões. Ou seja, eu começo a pensar no meu comportamento, começo a pensar em tudo aquilo que eu conheço, começo a pensar nas minhas vivências, e isso eu faço durante a corrida. E isso é uma questão minha, uma questão pessoal. Então eu gosto muito de correr. Só que tem aquela coisa, você corre 2, 3 quilômetros, corre 5 quilômetros. Ok, o meu corpo já está acostumado a correr 5 quilômetros. Mas quando eu penso em correr 10 quilômetros, já gera uma dificuldade. Ou seja, o que é essa dificuldade? O que é essa resistência? O tempo não vai estar bom, eu vou estar cansado, ou seja, aquelas desculpas que ocorrem na nossa mente de uma forma ou outra. E às vezes essas desculpas, que são de uma maneira de você se distanciar do seu objetivo, ela vai até criar formas em si para que você possa dizer que isso é positivo. Então, amigo, nós geramos resistência a todo momento. Resistência em fazer alguma coisa diferente, em alguma coisa boa.
Só que isso, a resistência é importante. É muito importante para que eu possa me ver, para que eu possa me conhecer. Então, mergulho interno, percebendo quem eu sou nesse processo, vai me fazer ser uma pessoa muito mais forte. Aconteceu isso comigo e acontece isso com todas as pessoas que eu conheço, mas no exemplo específico na corrida, quando eu pensei em correr 10 quilômetros, eu pensei assim, vai ser muito difícil, no começo vai ser muito difícil, só que eu parei para pensar, me percebi o que eu precisava entender o processo de como era correr 10 quilômetros, e hoje consigo correr 10 quilômetros sem problema, porque meu corpo se acostumou, eu me entendi no processo, e assim ocorre a todo momento, que quando eu chego no final do ano, como eu sou professor, no final do ano a gente escolhe uma turma específica que nós iremos trabalhar no próximo ano. Só que daí no meio do caminho, do trabalho, tu começa a escutar, essa criança está com problema, essa criança tem outro, vários problemas. Aí chega ao teu ouvido que a turma é muito problemática. Uma das primeiras coisas que ocorre é tu te perguntar, será se eu fiz uma boa escolha? Será se eu fiz uma boa escolha? Será se eu vou conseguir? Ou seja, você começa a se ver como um produto final daquela situação. Você não vai conseguir ver o produto final. Toda vez que você aponta lá para o final, você vai sofrer, você vai sentir dor, você precisa se apontar, você precisa se ver no processo. Ou seja, o que normalmente eu falo para mim mesmo? Eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso ter expectativas de algo que eu não controlo. Ou seja, parar para pensar, parar para sofrer por algo que eu não controlo é, sem sombra de dúvida, desperdício de tempo. E o que é que eu controlo? As minhas emoções, a minha forma de lidar com a situação. Então eu devo focar nisso, e quando eu foco nisso, o que ocorre? Eu me vejo no processo de fazer alguma coisa. Volto a dizer, se eu me ver como processo final, vai ser um problema. Eu vou criar uma resistência muito grande. Mas se eu me ver como sujeito à evolução, que eu vou evoluir durante o processo, que eu vou fazer o meu melhor buscando o bem, nossa, isso é uma percepção completamente diferente. Então, vai fazer você se sentir melhor. Então, não tenha medo da resistência. A resistência é saudável para uma saúde psicológica. Mas feliz aquele que sabe trabalhar com aquilo que tem, não com aquilo que gostaria de ter. Eu vou ser feliz se eu tivesse isso ou aquilo. É um desejo, se eu penso dessa forma, eu desejo algo que eu não tenho. A partir do ponto que eu possa ter, aí eu paro de desejar, ou a felicidade vai acabar. Então eu preciso me ver no processo. Olha só, andamos sob o chão por qual motivo? Alex, isso é uma coisa muito óbvia. Andamos no chão por qual motivo? Para andar de pé, mas andar de pé mesmo. De pé no sentido vertical, como eu falei ainda há pouco, ou seja, ir em direção a Deus, no sentido de ampliar sua consciência. Quando se pensa nessa perspectiva, nesse símbolo de andar de pé no chão, o que significa honra, virtude, significa evolução, aí gera um problema. Mas como eu não vou andar de pé? Vou trazer para aquela frase que normalmente eu falo: todo mundo vai desencarnar, todo mundo vai morrer, mas nem todos estão vivos. Nem todos estão vivos, ou seja, viver na acepção da palavra, com consciência, buscando reflexão. Aqui é o canal espírita. O Espiritismo ele nos coloca com maior tranquilidade o processo de quê? De reflexão. Se eu digo que sou espírita e eu não faço uma reflexão, ou seja, se eu não cumpro uma base para o meu papel enquanto ser humano, reflexão, eu estou vivendo como? Eu estou vivendo de uma maneira intuitiva? Eu estou vivendo de acordo com aquilo que o outro está falando? Eu estou vivendo para agradar o outro?
É isso que você busca? Então busque viver de pé, andar de pé, com honra, com virtude, buscando o bem. Ah, mas eu não sei o que é honra, o que é virtude, eu não sei o que é buscar o bem. Mas se está aqui, você está o quê? Ouvindo, você vai fazer reflexões, então você vai entende o caminho baseado no quê? Nas suas experiências. Se você fizer o melhor de acordo com aquilo que você sabe, tá ótimo. Fazer o que você sabe é o melhor dentro do seu contexto, dentro daquilo que você sabe fazer. Fazer o seu melhor. Isso é maravilhoso, isso é muita bondade, isso é desenvolvimento, isso é consciência. O problema é que normalmente a gente pensa, eu vou fazer com o meu bem, com aquilo que eu tenho, não é nada. Ou seja, a gente já limita o processo, já diz que não vai dar certo. Já ouviu aquela palavra, pouco com Deus é muito, sabe? Isso essa frasezinha significa o que? Simplicidade. Então, se eu trabalhar com simplicidade, o que pode acontecer? O que pode acontecer? Pode mudar tudo. Em um planeta de provas e expiações, que é esse que nós estamos, chamado Terra, qual a maior particularidade do seu povo? A sua maior particularidade. Podemos colocar o egoísmo, a maldade impera nesse mundo ainda, porque faz parte do nosso, vamos dizer, do nosso contexto, o egoísmo. Mas se conhece o verdadeiro espírita do quê? Da busca por elevação, da busca por ser uma pessoa melhor, e concomitantemente buscar o quê? Diminuir as suas más inclinações. E como é que se faz isso? Vivendo, vivenciando. Ou aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente entende de ser bom, de trabalhar pelo amor. Mas o amor é largamente conversado, é largamente falado no nosso dia a dia, não é? Mas a gente entende o que é o amor. Um amor que nós conhecemos muito é o amor pelo desejo. Eu amo aquilo que eu não tenho. Ou seja, aí a grama do vizinho é mais verde do que a sua, o vizinho é mais feliz, todo mundo é mais feliz, porque entra lá no Facebook, está todo mundo se amando, está todo mundo... E é verdadeiro isso? É verdadeiro quando tu entra lá no Instagram, tu vê toda aquela ideia, aquela imagem, aquele personagem dizendo que a felicidade é sua, ou seja, não tem problemas. Não, todo mundo vai ter problemas. Todo mundo vai vivenciar, vai ter suas dificuldades. Num planeta de provas e expiações, a gente entende muito bem isso, porque todos nós temos limitações de conhecimento, de vivência, ou seja, de cognição. E estamos aqui para aprender. Tolo daquele que acha que já sabe muito. E aquele que sabe muito, se sabe realmente, ele sabe que conhece muito pouco. Aí eu ouvi uma frase uma vez de Chico Xavier dizendo a seguinte coisa, de uma experiência na vida que ele teve, que uma pessoa disse, eu gostaria de ser como o senhor, eu gostaria de vivenciar, ter todo esse esplendor, esse conhecimento. Aí ele pega e diz mesmo assim, olha querido, eu só sou um sapo com uma vela na cabeça. Um homem com um sapo com a vela na cabeça que conseguiu fazer aquilo tudo, viver com bondade, buscar trabalhar através do amor, eu já vou estar contente se eu chegar a ser sapo. Então, buscando nessa perspectiva, então temos muito que evoluir ainda. E como é que se evolui? Vivenciando trabalho. Não dá para dizer que não é trabalho. É trabalho. Trabalho é o exemplo do amor na prática. Se eu amo, eu vou trabalhar. Preciso trabalhar, necessito trabalhar. Semana passada eu não consegui fazer a palestra por estar muito gripado. Hoje, ainda por estar gripado, bem melhor não, eu vou fazer, porque faz parte, é o meu papel, é o que eu me proponho a fazer. E o que você se propõe a fazer nesse mundo? O que você se propõe a somar nesse mundo? Trazer algo de bom para aquele que está aqui ao seu lado?
ser feliz, dividir aquilo que você tem de bom. O que você está dividindo? Pense nisso. Podemos dizer que nossas limitações são criadas? Nossas limitações? Algumas sim, outras não. Mas muitas vezes as nossas limitações que nós criamos é da resistência que é gerada através da vontade de fazer alguma coisa. A gente cria uma força opositora àquela vontade. Aí a gente cria muita resistência e cria muitas limitações. Mas se pegarmos pela frase de Jesus e ouvir vós sois deuses, ele diz que vós sois deuses, que nós somos deuses e podemos fazer muito. Basta o quê? Ter vontade. Entender as suas más inclinações é o dever de todos. Estude aquilo que te toca os sentidos. Lá está no livro dos Espíritos. Estude aquilo que te toca os sentidos. O que te toca os sentidos é o que você vive, o que você se reconhece enquanto ser, suas dificuldades, suas tendências morais, as suas dificuldades morais, a sua busca por elevação, ou seja, a gente pode botar no aspecto científico lá o sistema simpático e parasimpático. O simpático é aquele que acalma, o parasimpático é aquele que agita, o que te agita, o que te deixa calmo. Pare para pensar de quem você é. Se reconhecer no processo de se ver como uma pessoa evoluindo, é o dever de todo mundo. Então se veja. Eu não quero me ver. Você vai ter problemas. Vai criar uma limitação, vai criar limitações, às vezes, que parece ser intransponíveis. E tudo na vida pode ser transponível. Ou seja, a gente pode passar por por dificuldade. Dor todo mundo vai ter. Só vai depender do que eu faço com isso, com aquela experiência. O que você faz? Dor, sofrimento, é a vida te chamando a atenção que você precisa aprender, evoluir. O que você está fazendo? Pense. Está fazendo algo de bom? Está exercendo a sua bondade dentro do seu conhecimento? Ou está se limitando? Não faça isso. Seja feliz. Nesse planeta podemos ser melhores? Podemos. Se a gente parar para pensar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da humanidade, ele coloca o planeta Terra como um pedaço da humanidade. E quem mora aqui é como se estivesse dentro de uma ala, dentro do hospital. Ou seja, todo mundo que está aqui é devedor. Ou seja, devedor que precisa espiar o passado e buscando o futuro, ou seja, olhando o passado para os seus débitos, para as suas más inclinações, as dificuldades que você fez durante a vida, e mais você está objetivando o quê? O futuro para ser uma pessoa melhor. O objetivo de estarmos aqui é ser uma pessoa melhor. Estamos aqui para nos ajustar, ajustando-nos, reajustando. Estamos sempre trabalhando sempre com aquilo que nós somos. Então, qual é a dificuldade de sermos pessoas melhores? Uma vontade. Precisa ter vontade. Vontade para ser uma pessoa melhor. Vontade de parar de agradar. Que às vezes a gente vive tanto através do vício que isso parece uma coisa normal. Eu preciso agradar o outro. Aí às vezes nós somos tão outro que esquecemos de nós mesmos. Aí acaba acontecendo aqueles momentos que você para, mas nossa, eu sinto saudade de alguma coisa que parece que eu perdi. Não, você não perdeu, você é você mesmo. Você está sentindo vontade de conversar, dialogar com você mesmo. A comunicação com você mesmo deve ser importante para que você se veja, se reconheça e se perceba como o ator principal da sua vida. A fé move montanhas, vocês concordam? Nós ouvimos falar muito disso. A fé move montanhas, mas que fé? Uma fé cega, aquela que bota a vida na mão do outro, sem pensar em nada, simplesmente tocar para frente, tocar e deixar que o outro conduza a sua vida? Não. A fé que move montanhas é a fé racional. A fé, uma fé inabalável. Não como é que eu posso dizer? Uma fé inabalável que busca o que? Uma reflexão diariamente.
sem uma reflexão diária, não é uma fé. Não é uma fé propriamente dita. É o que é um entusiasmo, é uma... Vamos lá. É um problema. Eu digo que é um problema, porque seguir alguma coisa cegamente vai te levar para onde? Que o próprio Jesus, a ideia do Evangelho, ele sempre diz, decida-se. Se decida-se significa o quê? Reflexão. Para decidir, você tem que parar para pensar. Então eu faço o quê? Tento distorcer a realidade, tento distorcer o Evangelho para buscar o quê? Agradar o meu próprio vazio existencial. Então, fé é reflexão, fé é trabalho, fé é amor. Amor é trabalho. Então, que a gente possa conjugar o verbo de uma maneira adequada, mas não através da minha vontade, ou seja, do que eu quero, mas sim do que está na natureza. Estamos aqui para cumprir um papel, e esse papel é ser o quê? Uma pessoa melhor. Então pense, busque ser feliz. Exerça uma virtude, como eu já disse algumas vezes aqui. A minha é tentar ser uma pessoa mais justa, trabalhar pela justiça, fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse por mim, mas o outro que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer para o outro, que eu gostaria que o outro fizesse por mim, o que? Agisse com mais bondade, com mais clareza, com mais paciência, com mais humildade. É isso que eu gostaria, que eu quero fazer pelo outro e gostaria que ele fizesse por mim. Agisse com virtude. Podemos nos jubilar em Deus, Jesus? Podemos ser felizes através do Evangelho, através da ideia de Deus, da vivência de Jesus? Podemos. Como? É só ter vontade. Podemos. É só refletir. É só estudar. É só analisar. Porque você pega o Evangelho. Tudo que precisa para o ser humano está lá. Para o ser humano viver feliz. Porque aquilo que está lá é natural. Toda a passagem do Evangelho de Jesus é natural. Então, sendo natural, faz parte da natureza. E é disso que eu preciso para ser feliz. Então, pense. Está lá. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, ou bem ou mal. Paulo, segunda epístola aos Coríntios. E o que significa? A conta vai chegar para todo mundo. Se a gente puder resumir, vai chegar para todo mundo. Fez o bem, a sua conta vai estar o quê? Sua balança vai estar o quê? Como é que vai estar a sua balança? Como é que vai estar o seu coração? Aí vamos, como está lá nos egípcios antigos, né? Quando chegar a minha hora, eu vou precisar medir, ou seja, na balança, meu coração vai ser o quê? Mais pesado que uma pena? O que vai ser? Sabe? A pena, o que é? A virtude, é o símbolo da virtude. E o meu coração vai estar pesado com o quê? Com os pesos da minha vida, os pesos da matéria? Ou através do quê? Da espiritualidade, do amor ao próximo. E isso que pesa, não pesa, é o que eu vou levar daqui. Capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira propriedade. O que você vai levar daqui? Se pensar dessa forma, isso te preocupa ou te deixa feliz? Através da sua vivência hoje. A conta vai chegar. O que você vai levar daqui? Pense nisso. Esteja feliz, leve bondade, leve amor, leve exercício, leve virtude, como eu sempre digo. Mas uma coisa extremamente importante que nós deveríamos exercitar se chama empatia, para que podemos passar por isso tudo e entender de uma forma mais clara. Empatia. O que é empatia? É a arte, vamos dizer assim, a grosso modo, é a arte de me colocar no lugar do outro, mas ver através dele, entrar em sintonia com a energia dele, ou seja, ver como quase um todo, sem ter os julgamentos. Olha só, que problema não julgar, né? Que problema, que dificuldade não julgar. Bom, vou dar um como
Aconteceu um tempo atrás lá no Rio de Janeiro, uma criança foi morta numa abordagem policial. Quando aconteceu isso, quando chegou nas mídias, isso chamou a atenção de muitas pessoas ficaram tristes, eu fiquei triste, mas, ok, é uma criança, ok? Isso vai te sensibilizar. Mas hoje, quando a gente olha lá nas guerras que estão acontecendo, como a gente vê lá na Palestina, isso está sendo muito enfatizado, as mortes de criança, o que tu sente? Mas eles são isso, a política... Não estou falando de político, eu não estou falando de nada. Eu estou falando de criança. Se aqui a gente se sensibiliza com uma criança, chega e a gente vê de lá o que está acontecendo e não se sensibiliza com uma criança, está faltando empatia. Está faltando empatia. Porque essa criança aqui eu vou me sensibilizar porque ela é brasileira. E a outra criança, por não ser brasileira ou ter uma cultura que nós não concordamos, não vamos se sensibilizar com ela. Criança é criança em qualquer lugar. É doce. Ela tá se desenvolvendo, ela tá buscando o melhor dentro do conhecimento dela. E dessa forma, não estaremos julgando um povo, uma criança que está crescendo, está amadurecendo. É um questionamento que eu faço, sabe, sobre o sentido de empatia. Se eu falo sobre criança vai ser em qualquer lugar, seja na China, na Rússia, em qualquer lugar, no Brasil, na Espanha, em qualquer país, é criança. Então que eu possa haver sensibilidade, que eu possa ser tocado com um sentimento em qualquer lugar. Isso é um processo de empatia. Podemos ser felizes? Podemos. Exercite. Faça o seu melhor sempre. Sempre. Divida aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de melhor. Viva feliz. Agradeça cada dia que você tem. Agradeça os momentos que você tem. Agradeça as dificuldades, os problemas. Agradeça aquilo que você recebe, agradeça aquilo que você doa. Que muitas vezes a gente recebe as coisas, as bondades. Vamos dar um exemplo: a gente recebe o sol, a luz solar, recebemos a natureza, recebemos as flores, o cheiro das flores, os animais, o dom da vida, o poder ver, o poder falar, ouvir, ou de caminhar. Mas muitas vezes a gente não agradece porque temos o costume de se colocar, de se posicionar que o que é me dado não tem grande valor, mas aquilo que eu dou para o outro é extremamente valioso. Então reflita, pense nisso, para assim entender, buscar felicidade, que vem do latim. Félix, terreno fértil. Você é um terreno fértil de bondade, de amor. Então eu sou feliz quando eu consigo dividir isso, quando eu consigo dividir virtude.